Ele pediu um bife mal passado. Imagine a cara dele quando serviram uma jovem alienígena fresca. Chris Blackwood recostou-se na cadeira do Stellar Palette, um dos restaurantes mais prestigiados do setor de Andrômeda. A reputação do estabelecimento por sua culinária exótica o atraiu para lá para celebrar seu mais recente contrato bem-sucedido. Um trabalho de segurança particularmente desafiador que encheu sua conta com créditos suficientes para durar vários meses comparáveis. O interior do restaurante era um testemunho de luxo, com formações cristalinas servindo como iluminação natural e mesas feitas de meteorito polido. Várias espécies de alienígenas jantavam ao seu redor. Algumas humanoides, outras decididamente não. O ar estava cheio de uma sinfonia de diferentes idiomas e os sutis tilintares de talheres caros. Passando a mão pelo cabelo castanho claro, casualmente estilizado, Chris ajustou as placas de armadura protetora visíveis sob sua jaqueta marrom. Velhos hábitos custam a morrer, e seus anos como especialista em segurança o ensinaram a nunca baixar completamente a guarda, mesmo durante celebrações. Bem-vindo ao Stellar Palette, senhor. Vou querer o bife mal passado. Por favor, o mais sangrento que puder fazer. O rosto do garçom se abriu em algo que poderia ser um sorriso, embora fosse difícil dizer com as características faciais alienígenas. Ah, uma excelente escolha, senhor. Nossas porções frescas são nossa especialidade. Nossas porções frescas são nossa especialidade. Prefere a preparação tradicional ou devemos servi-lo vivo? Tradicional está bom, Roma. Chris respondeu, não tendo certeza do que o garçom queria dizer com vivo, mas decidindo que era mais seguro ficar com o que conhecia. Muito bem, senhor. Sua porção fresca chegará em breve. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Chris tomou um gole de sua bebida, um espírito localmente fabricado que tinha um gosto vagamente de uísque com um tom metálico. A atmosfera do restaurante era pacífica e ele se permitiu relaxar um pouco, embora sua consciência tática nunca se desligasse completamente. Quando o garçom retornou, o queixo de Chris quase caiu. Em vez de um prato com um bife, 2 guardas de segurança estavam escoltando uma figura feminina acorrentada. Sua pele era de um azul claro, seus olhos de um tom mais profundo da mesma cor. E seu longo cabelo preto ondulado caía pelas costas. Ela usava o que parecia ser um espartilho marrom e roupa íntima combinando, as correntes em seus pulsos e tornozelos tilintando suavemente enquanto se movia. Sua porção fresca, senhor, o garçom anunciou orgulhosamente, gesticulando para a mulher. Gostaria que a preparássemos aqui. Podemos demonstrar a frescura da carne. A mente de Chris correu enquanto processava a situação. Os olhos da mulher encontraram os dele, cheios de terror e desespero. Ele manteve a compostura. Anos de treinamento, ajudando-o a mascarar seu choque. Isso não será necessário, ele disse suavemente, embora seu coração estivesse disparado. Prefiro cuidar da preparação eu mesmo. O garçom produziu um conjunto de facas reluzentes. Talvez algumas ferramentas de filetagem. Não é necessário, Chris respondeu, sua voz firme apesar de sua turbulência interna. Tenho minhas próprias preferências. Muito bem, senhor. Mas tenha cuidado, esta aqui é conhecida por morder. Não gostaríamos de estragar sua experiência gastronômica. O garçom posicionou a mulher em uma cadeira ao lado de Chris e recuou com uma reverência. Assim que a equipe se afastou, a mulher se virou para Chris, sua voz mal um sussurro. Por favor, não me coma! Eu não quero morrer! Chris se inclinou mais perto, falando baixinho, mas firmemente. Eu não vou te comer. Humanos não consomem seres sencientes. Seus olhos azuis se arregalaram de esperança. Você não vai, não, apenas fique calma e siga o jogo.
Vou tirar você daqui. Chris casualmente alcançou seu chip de crédito, fazendo um show de examinar sua refeição enquanto, na verdade, avaliava a situação de segurança. 2 guardas na entrada principal, outro par na cozinha, e sistemas de vigilância por toda parte. Nada que ele não pudesse lidar com a abordagem certa. Nada que ele não pudesse lidar com a abordagem certa. Eu tenho um nome, a mulher disse, suas correntes tilintando levemente enquanto se movia. Sou Sayesha. Chris, ele respondeu suavemente. E vou tirar você daqui. Sayesha. Apenas siga minha liderança. Ele se levantou, mantendo seu comportamento composto, e se dirigiu ao garçom. A porção parece satisfatória. Vou levá-la para a viagem. Os múltiplos braços do garçom gesticularam em algo que parecia confusão. Senhor, nossa política geralmente exige consumo no local para fins de frescura. Chris puxou seu chip de crédito, transferindo uma quantia que fez os olhos do garçom se arregalarem. Acredito que isso deve cobrir quaisquer preocupações políticas. O garçom rapidamente se curvou. Claro, senhor. Vai precisar de assistência de transporte. Isso não será necessário. Chris ajudou Sayesha a se levantar, notando como ela tremia levemente. Venha jantar. Eles caminharam calmamente em direção à saída, a mão de Chris repousando possessivamente no ombro de Sayesha. Os guardas observaram, mas não interferiram. Afinal, ele havia pago por sua refeição. Uma vez do lado de fora, eles rapidamente se dirigiram ao speeder estacionado de Chris. Fique parada, ele disse, puxando uma pequena ferramenta multifuncional. Em segundos, as correntes caíram. Sayesha esfregou os pulsos. Lágrimas de alívio nos olhos. Obrigado. Não achei que alguém me ajudaria. Bem, você está olhando para alguém agora? Chris a ajudou a entrar no speeder. Vamos te levar para um lugar seguro. Enquanto decolavam para o céu noturno, iluminado por neon, Sayesha se virou para ele. Eles vão nos perseguir. Você sabe, o restaurante é administrado pelo Sindicato Carmesim. Chris sorriu, um toque de excitação nos olhos. Ainda bem que sou especializado em segurança, então. Segure-se firme. Estamos prestes a quebrar algumas leis de trânsito. A paisagem urbana iluminada por neon de Nova Singapura passou borrada enquanto o speeder de Chris serpenteava pelas densas faixas de tráfego. Os motores de impulso aprimorados do veículo os zumbiam com potência enquanto ele os empurrava bem além dos limites de velocidade legais. No assento do passageiro, Sayesha segurava o cinto de segurança. Sua pele azul assumindo um brilho quase etéreo sob as luzes que passavam. Você parece surpreendentemente calma para alguém que acabou de escapar de ser servida como jantar. Chris comentou, executando uma curva acentuada entre 2 transportadores de carga. A risada melodiosa de Sayesha carregava um toque de energia nervosa. Confie em mim, estou gritando internamente. Mas depois de passar 3 dias na câmara de preparação daquele restaurante, qualquer coisa é uma melhoria. Um tom de aviso soou através do cockpit do speeder. Chris verificou os sensores traseiros e xingou baixinho. 3 speeders pretos haviam se separado do padrão regular de tráfego e estavam rapidamente ganhando terreno sobre eles. Aplicação do sindicato. Sayesha confirmou, olhando para trás. São os veículos de perseguição mais rápidos. Os lábios de Chris se curvaram em um sorriso confiante. Rápido nem sempre significa melhor. Segure-se firme, linda. Ele mergulhou o hospedar nos níveis mais baixos da cidade, onde os prédios ficavam mais próximos e o tráfego diminuía. Os veículos perseguidores seguiram, seus motores superiores permitindo que fechassem a distância. Eles estão se aproximando, Sayesha observou,
Sua voz firme apesar da situação. Esse é o plano, Chris respondeu, suas mãos dançando sobre os controles. Veja isso! Ele de repente cortou a energia dos motores principais, deixando o Speeder cair em uma queda controlada entre duas estruturas imponentes. Os veículos do sindicato passaram por cima, incapazes de igualar a manobra em sua velocidade. Chris reativou os motores no último momento possível, subindo a poucos metros do chão e disparando por um túnel de serviço estreito. Santas estrelas, Sayesha respirou, seus olhos azuis arregalados. Onde você aprendeu a voar assim? Digamos apenas que meu currículo inclui mais do que apenas trabalho de segurança. Chris os guiou por uma série de túneis de manutenção, efetivamente perdendo seus perseguidores. Embora agora eu esteja mais interessado em ouvir como você acabou no menu desta noite. A expressão de Sayesha escureceu. Eu era dançarina em Novice Prime. O sindicato me abordou com o que parecia ser um contrato de entretenimento legítimo. A próxima coisa que soube estava sendo preparada como uma iguaria exótica. Desgraçados. Chris rosnou, seus nós dos dedos ficando brancos nos controles. O sindicato tem se expandido para novos territórios, mas isso é um novo nível. Um silêncio confortável caiu entre eles enquanto Chris navegava pela rede subterrânea da cidade. Sayesha o estudou com crescente interesse, seu medo inicial substituído por algo mais caloroso. Você sabe, ela disse suavemente, a maioria dos humanos teria simplesmente saído quando visse o que estava sendo servido. Por que você me ajudou? Chris olhou seus olhos azuis claros encontrando os dela. Porque era a coisa certa a fazer. Os humanos podem ser considerados agressivos ou primitivos por algumas espécies, mas traçamos a linha em certas coisas, servir seres sencientes como comida, e isso definitivamente ultrapassa a linha. Mesmo que isso te custe problemas com o sindicato. Especialmente então, Chris sorriu. Além disso, nunca fui de recuar de uma luta que vale a pena lutar. O Speeder emergiu dos túneis em um distrito menos populado da cidade. Complexos industriais antigos se erguiam contra o céu estrelado, suas formas abandonadas criando um labirinto de metal e sombra. Tem um esconderijo por perto, Chris explicou, guiando o veículo em direção a um armazém aparentemente abandonado. Podemos nos esconder lá enquanto... Um feixe de energia brilhante cortou o ar à frente deles, forçando Chris a uma manobra evasiva acentuada. Mais 2 speeders do sindicato apareceram. Estes fortemente armados. Droga, Chris disse, jogando o veículo em uma série de padrões evasivos. Eles devem ter previsto nossa rota. A mão de Sayesha encontrou seu braço. Desculpe por ter te metido nisso. Não se desculpe, ele respondeu. Sua voz calorosa apesar da tensão. Isso está realmente tornando minha noite mais interessante. Outro feixe de energia passou, mais perto desta vez. Chris mergulhou o Speeder em direção a uma brecha estreita entre 2 prédios, os veículos perseguidores, logo atrás. Além disso, ele continuou, um brilho travesso nos olhos. Sempre acreditei que um pouco de perigo torna o primeiro encontro melhor. Sayesha riu, o som brilhante e genuíno apesar da situação. É isso que é. Um encontro. Bem, eu te levei para jantar. Meio que. Sua conversa foi interrompida por um impacto direto nos escudos traseiros. Luzes de aviso piscavam no painel de controle enquanto os sistemas do Speeder começavam a falhar. Vamos ter que abandonar. Chris anunciou, já procurando opções de pouso. Mas primeiro, vamos dar aos nossos amigos algo para lembrar de nós. Ele alcançou sob seu assento e puxou o que parecia ser uma pequena esfera prateada. Um pequeno presente de despedida do meu último contrato. Com timing preciso, ele soltou o dispositivo atrás deles. Momentos depois,
Um pulso eletromagnético maciço explodiu pelo ar, desativando completamente os veículos perseguidores. Isso deve mantê-los ocupados, Chris disse com satisfação, guiando seu speeder danificado em direção a uma plataforma de pouso escondida, que se projetava de um dos prédios abandonados. Bem-vinda ao meu plano B. Antes de seguir, só um pedido. Sim, só um pedido. Quando eles pousaram, a plataforma começou a se retrair para dentro do prédio, escondendo-os de vista. Chris ajudou Saisha a sair do speeder, notando como ela permanecia próxima a ele. Então ela disse, olhando ao redor do esconderijo surpreendentemente bem equipado: "Qual é o seu plano agora?" Chris ativou os sistemas de segurança antes de se virar para ela. "Primeiro, vamos conseguir roupas adequadas para você. Depois, descobrimos como mantê-la segura e fazer o sindicato se arrepender de ter colocado você no cardápio deles. E depois disso?" Saisha perguntou, aproximando-se dele. Depois disso, Chris sorriu, seus olhos encontrando os dela. "Talvez possamos ter aquele primeiro encontro adequado que você merece." O esconderijo de Chris provou ser mais do que apenas um simples refúgio. Por trás de seu exterior decadente, havia um sofisticado centro de comando, completo com sistemas avançados de vigilância e terminais de comunicação criptografados. Saisha, agora vestida com um macacão de voo emprestado, que realçava suas curvas, observava fascinada enquanto Chris trabalhava no console principal. "Você não é apenas um segurança comum." Os dedos de Chris dançavam pela interface holográfica. "Digamos que mantenho meu conjunto de habilidades diversificado." Ele fez uma pausa, olhando para ela com um sorriso brincalhão. "Embora eu tenha que admitir, resgatar belas alienígenas de se tornarem jantar não estava no meu portfólio até hoje." "Sorte a minha", Saisha respondeu, sua pele azul adquirindo um tom mais profundo. Ela se inclinou mais perto, examinando os dados que passavam pelas telas. "O que você está procurando? Algo não se encaixa." "O Stellar Palette não é apenas um restaurante qualquer. É frequentado pela elite de Nova Singapura. Para eles servirem abertamente seres sencientes." Ele parou, sua expressão escurecendo. "Eles devem ter proteção de alguém poderoso." Saisha completou. "Durante minha preparação, ouvi conversas. O gerente do restaurante frequentemente falava com alguém que ele chamava de comissário." A cabeça de Chris se ergueu. "Comissário Krautax, chefe de segurança planetária." "Esse mesmo, a sala de jantar privada dele está sempre pronta. Escamas polidas e lâmpadas de calor ajustadas para os níveis de conforto dos Drakenid." "Droga!" Chris passou a mão pelo cabelo. "Isso vai mais alto do que eu pensava. Krautax tem pressionado por uma legislação anti-humana mais forte, alegando que somos imprevisíveis e violentos demais para sua preciosa sociedade civilizada." A mão de Saisha embargou uma corrente quente. "Irônico, considerando que você é o único que mostrou alguma civilização real desde que cheguei aqui." Seus olhos se encontraram. E por um momento, a tensão na sala mudou de profissional para algo mais íntimo. Chris pigarreou, forçando-se a se concentrar nas telas. "Olhe para isso", ele disse, puxando registros financeiros. "O restaurante é apenas uma fachada.
Seus verdadeiros lucros vêm de algo chamado Projeto Colheita. É assim que eles chamavam o cardápio especial. Saíxa disse, estremecendo. Mas eu vi mais do que apenas refeições. Eles tinham laboratórios, instalações de teste. Uma série de mensagens criptografadas piscou na tela. Os olhos de Chris se estreitaram enquanto ele as decodificava. Eles não estão apenas servindo os seres sencientes. Estão estudando-os, procurando maneiras de aprimorar a experiência. Drogas de aprimoramento, Saíxa confirmou. Eles me injetaram com algo que chamaram de fórmula de aprimoramento de sabor. Era para me tornar mais apetitoso. O maxilar de Chris se contraiu. Essas fórmulas estão sendo desenvolvidas pela Biosen Corporation. O companheiro de ninhada de Krauttax dirige a operação deles. Um oficial Drake Need, de alto escalão, trabalhando com corporações para experimentarem seres sencientes. A voz de Saíxa carregava uma mistura de nojo e medo. Até onde isso vai? Antes que Chris pudesse responder, um alerta prioritário piscou na tela. Ele rapidamente puxou um feed de notícias mostrando o comissário Krauttax em uma coletiva de imprensa, suas escamas reptilianas brilhando sob as luzes da mídia. Essas acusações de agressão humana não podem ser ignoradas, Krauttax estava dizendo, sua língua bifurcada piscando entre as palavras. Apenas algumas horas atrás, um humano agrediu funcionários no prestigiado restaurante Stellar Palette e sequestrou uma propriedade valiosa. Esse tipo de comportamento bárbaro prova o que temos dito o tempo todo. Filho da mãe em exasperação, Chris disse. Ele está nos usando para promover sua agenda anti-humana. A mão de Saíxa apertou seu ombro. Ele está tentando fazer você parecer o vilão. Manual padrão. Pintar os humanos como selvagens violentos enquanto conduzem seus experimentos a portas fechadas. Chris se levantou, sua mente tática já formando planos, mas eles cometeram um erro. Qual é? Ele se virou para ela, seus olhos azul claros intensos. Eles deixaram você escapar. Você não é apenas uma testemunha das operações do restaurante. Você é a prova viva dos experimentos deles. E agora eles farão qualquer coisa para me silenciar. Saíxa disse. Mas não havia medo em sua voz, apenas determinação. Chris se aproximou, atraído por sua coragem. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu sei, ela respondeu suavemente. Seus corpos estavam a centímetros de distância agora. O ar entre eles carregado com uma atração não dita. Qual é o nosso próximo passo? Precisamos de evidências. Algo concreto que ligue Krauttax, Biosen e o restaurante. Algo que eles não possam varrer para debaixo do tapete. Ele ativou um mapa 3D da cidade. A Biosen tem um centro de dados seguro no distrito financeiro. Se conseguirmos entrar... Se conseguirmos entrar... Saí em apuros suficientes por minha cabeça. Chris segurou o rosto dela gentilmente, seu polegar traçando seu osso da bochecha. Eu já estou totalmente comprometido, linda. Além disso, alguém precisa ensinar a esses civilizados sobre os verdadeiros valores humanos. O momento deles foi interrompido por outro alerta. As câmeras de segurança mostraram vários veículos convergindo para a localização deles. Eles estão tentando nos encurralar, Chris observou, rapidamente reunindo equipamentos essenciais. Precisamos nos mover. Para onde tem outro esconderijo, no outro lado da cidade. Planejaremos nosso próximo movimento de lá. Ele entregou a ela uma pistola de energia compacta. Já usou uma dessas. Saíxa verificou a arma com facilidade prática. Eu nem sempre fui dançarina. Chris sorriu, sua admiração por ela crescendo. Você está cheia de surpresas, não é? Você não faz ideia.
Ela respondeu com um sorriso sedutor que fez seu pulso acelerar. Agora, pronta quando você estiver, bonitão. Enquanto se preparavam para sair, Chris segurou a mão dela. Ei, quando tudo isso acabar, me lembre de te levar a um encontro de verdade. Um que não envolva ser servido como jantar ou fugir de oficiais corruptos. Combinado? Saísha riu, o som fazendo seu coração disparar. Mas por enquanto, vamos invadir uma festa corporativa. A gala corporativa da Biosim brilhava com a elite de Nova Singapura, uma reunião dos seres mais ricos e influentes da galáxia. Chris ajustou seu terno preto sob medida, um contraste marcante com seu equipamento tático usual. Ao lado dele, Saísha estava deslumbrante em um vestido de seda cintilante que complementava perfeitamente sua pele azul. Nervosa, ele disse, oferecendo-lhe seu braço, enquanto se aproximavam do ponto de verificação de segurança. Sobre infiltrar uma instalação corporativa fortemente guardada, os lábios de Saísha se curvaram em um sorriso travesso, ou sobre ser sua acompanhante. Ambos, Chris respondeu, apresentando seus convites falsificados ao scanner. O sistema de segurança zumbiu, analisando suas credenciais. Chris prendeu a respiração, mas suas coberturas cuidadosamente elaboradas se mantiveram. Eles foram recebidos como executivo Chris Reynolds e sua acompanhante, representando um pequeno consórcio comercial. O grande salão de baile era um testemunho do excesso corporativo, com lustres de cristal flutuando em campos de gravidade zero e iguarias exóticas servidas por drones automatizados. Chris notou com desgosto que alguns dos aperitivos tinham uma semelhança perturbadora com tecido senciente. Ali está nosso alvo, Saísha disse, acenando sutilmente em direção a uma porta segura. Elevador executivo para o centro de dados. E ali está nosso ingresso. Chris respondeu, avistando um executivo Drakenid ligeiramente embriagado balançando perto do bar. Seu crachá de segurança claramente visível. Eles se moveram pela multidão com graça prática. Anos de suas respectivas profissões tornando o ato de se misturar uma segunda natureza. A mão de Saísha nunca deixou o braço de Chris, sua proximidade sendo tanto parte de sua cobertura, quanto algo mais genuíno. Chris perguntou enquanto a música mudava para um ritmo mais lento. Os olhos de Saísha brilharam, tentando manter nossa cobertura, ou você só quer me segurar perto? Pode ser os dois. Enquanto eles balançavam ao som da música, seus corpos pressionados juntos, Chris não pôde deixar de notar como eles se encaixavam perfeitamente. A missão momentaneamente desapareceu em segundo plano enquanto ele se perdia nos olhos dela. Chris, Saísha disse. Seu hálito quente contra seu... Temos companhia. Oficiais de segurança estavam se movendo pela multidão, escaneando rostos. Um deles segurava um tablet exibindo suas imagens do incidente no restaurante. Hora do plano B, Chris disse, levando Saísha em direção ao elevador executivo. Eles teriam que pular a abordagem sutil. Usando o caos da festa como cobertura, eles passaram pela barreira de segurança inicial. As habilidades de combate corpo a corpo de Chris e a agilidade surpreendente de Saísha deram conta rapidamente dos guardas que não puderam evitar. O elevador exigia tanto um cartão-chave quanto uma digital. Chris puxou um dispositivo que havia emprestado de seu último contrato, contornando a segurança em segundos. Você realmente precisa me contar sobre seu passado algum dia, Saísha disse. Enquanto eles desciam em direção ao centro de dados. Me compre um jantar primeiro. Chris piscou. E quero dizer jantar de verdade, não ser servido como jantar.
A conversa brincalhona deles foi interrompida quando as portas do elevador se abriram para revelar o nível de pesquisa secreto da Biosyn. O corredor estéril levava a uma série de câmaras trancadas, cada uma marcada com designações clínicas. Instalação de testes do projeto Colheita, Saíxa leu, sua voz tensa. É aqui que eles... Vamos fechar isso, Chris prometeu apertando a mão dela. Eles encontraram o terminal de dados principal, e Chris começou o download dos arquivos incriminadores. Mas enquanto os dados eram transferidos, eles ouviram sons vindos das câmaras próximas, gemidos, gritos e súplicas em várias línguas. A outros, Saíxa percebeu movendo-se em direção às celas de contenção, assim como eu. Chris verificou os feeds de segurança. Temos talvez 10 minutos antes que percebam que algo está errado. Não podemos deixá-los. Saíxa insistiu, seus olhos encontrando os dele com determinação feroz. A decisão foi tomada em um instante. Comece a libertá-los. Eu terminarei o download e encontrarei uma rota de fuga. Enquanto Saíxa trabalhava para libertar os prisioneiros, várias espécies que haviam sido destinadas a cardápios especiais, Chris descobriu algo ainda mais perturbador nos arquivos. Isso vai além de apenas servir seres sencientes, ele chamou para Saíxa. Eles estão usando o restaurante como uma fachada para experimentação genética, testando como diferentes espécies reagem a vários compostos, tentando criar algum tipo de fórmula de super soldado. Usando clientes pagantes como cobaias involuntárias, Saíxa acrescentou, ajudando uma arcturiana trêmula a se levantar. Os aprimoramentos de sabor que nos deram eram modificadores genéticos de nível militar. Os alarmes da instalação de repente soaram. Chris pegou a unidade de dados e se juntou a Saíxa com os prisioneiros libertados. Por favor. Ela disse, ficando perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor de seu corpo. Quando eu não tenho, ele a puxou para um beijo rápido e apaixonado. Para dar sorte, ele explicou com um sorriso malandro. Vamos precisar de mais do que sorte depois disso, ela respondeu. Mas seus olhos brilhavam com algo que ia além da mera atração. Juntos, eles conduziram os prisioneiros resgatados através de túneis de manutenção e saídas de emergência, usando a expertise tática de Chris e o raciocínio rápido de Saíxa para escapar da segurança. Cada chamada apertada, cada olhar compartilhado, cada momento de trabalho em perfeita sincronia aprofundava sua conexão. Horas depois, escondidos com segurança, na casa segura de backup de Chris, com os resgatados sendo transportados com segurança para contatos da resistência subterrânea, Saíxa e Chris se encontraram sozinhos. A adrenalina da missão ainda corria por suas veias, e o ar entre eles crepitava com uma tensão não dita. Você sabe, Saíxa disse suavemente, aproximando-se dele. Eu nunca te agradeci propriamente por salvar minha vida naquela primeira noite. Chris a puxou para seus braços, toda a distância pretensiosa e profissional esquecida. Acho que você mais do que pagou essa dívida esta noite. Acabamos de dar um golpe importante na Biosyn e salvamos dezenas de vidas. Ainda assim, ela disse, seus dedos traçando padrões em seu peito. Posso pensar em mais uma maneira de mostrar minha gratidão. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, toda a flertação, toda a atenção, todos os sentimentos crescentes entre eles culminaram em um abraço apaixonado. Quando se uniram, sua conexão transcendeu a atração física, tornando-se algo mais profundo e significativo. Mais tarde, enquanto estavam deitados entrelaçados nos braços um do outro, Saíxa traçou as cicatrizes no peito de Chris. Nunca pensei que ser servido como jantar levaria a isso. Chris riu, puxando-a para mais perto.
Melhor pedido errado que já recebi. O momento pacífico foi interrompido por um alerta urgente do sistema de segurança de Chris. Os dados que haviam roubado da Biosyn estavam se decodificando automaticamente, revelando camadas de conspiração que iam muito além de suas descobertas iniciais. Olhe para isso, Chris disse, relutantemente se afastando para verificar as telas. Saíxa se envolveu em um lençol e se juntou a ele. Sua presença, um calor reconfortante contra seu lado. O projeto Harvest não era apenas sobre servir refeições exóticas ou criar super soldados. Ela observou, examinando os arquivos. Eles estavam estudando a compatibilidade entre espécies, procurando maneiras de aprimorar certas características. Os olhos de Chris se arregalaram enquanto ele lia mais. Eles estavam particularmente interessados em humanos. Nossa adaptabilidade, nossa resiliência. Ele se virou para ela. Os aprimoramentos de sabor que te deram não eram apenas para o gosto. Eles estavam testando modificação genética entre espécies. A mão de Saíxa inconscientemente se moveu para seu estômago. Você quer dizer que eles estavam se preparando para algo maior? Algo que poderia mudar o equilíbrio de poder na galáxia? Chris a puxou para perto, instinto protetor surgindo. E agora estamos bem no meio disso. Precisamos expor isso! Saíxa disse firmemente. Não apenas por nós, mas por todos em quem eles experimentaram. Chris assentiu. Mas sua atenção foi atraída por algumas leituras incomuns no exame médico de Saíxa dos dados. Antes que ele pudesse investigar mais, múltiplos alertas de proximidade foram acionados. Eles nos encontraram, ele disse rapidamente, reunindo equipamentos essenciais. Precisamos nos mover. Saíxa se vestiu rapidamente. Seus movimentos eficientes e determinados. Para onde agora? Tenho contatos na Embaixada da Terra. Com essas evidências, eles não podem mais ignorar o que está acontecendo. Ele fez uma pausa, segurando a mão dela. Mas Saíxa, essas leituras, pode haver complicações. Os experimentos que fizeram em você, ela o silenciou com um beijo. Aconteça o que acontecer, enfrentamos. Você não apenas me salvou de ser jantar, Chris. Você me mostrou o que a humanidade realmente representa. Coragem, compaixão e amor. Amor, ele sorriu, puxando-a para mais um beijo. O amanhecer surgiu sobre o horizonte de Nova Singapura, enquanto o speeder blindado de Chris cortava o tráfego matinal em direção à Embaixada da Terra. No assento do passageiro, Saíxa estudava as últimas leituras médicas em seu datapad. Sua mão livre entrelaçada com a de Chris. Essas modificações genéticas, ela refletiu, não são apenas experimentos aleatórios. Os marcadores mostram engenharia deliberada para a compatibilidade humana. A mandíbula de Chris se apertou. Kraltax não estava apenas tentando criar super soldados. Ele estava tentando criar híbridos humanos. Ele estava tentando criar híbridos humanos. E eu fazia parte do grupo de teste bem-sucedido. A mão de Saíxa inconscientemente se moveu para seu estômago. Os aprimoramentos de sabor não eram apenas para o gosto. Eles estavam preparando sujeitos para a compatibilidade de reprodução humana. É por isso que o restaurante visava espécies específicas, Chris percebeu. Eles não estavam apenas servindo refeições exóticas. Eles estavam conduzindo experimentos controlados sobre compatibilidade genética com humanos. Sua conversa foi interrompida por uma transmissão prioritária em todos os canais. As características reptilianas do comissário Kraltax preencheram as telas por toda a cidade. Cidadãos em cidadão
Cidadãos de Nova Singapura, sua língua bifurcada se movia. Hoje, revelamos a verdadeira ameaça que a humanidade representa para nossa sociedade civilizada. Não contentes com suas tendências violentas, agora buscam corromper nosso legado genético. A transmissão mostrou imagens manipuladas de sua invasão a Biosyn, distorcidas para fazer Chris parecer o agressor. Esses humanos, Krauttax continuou, com seus impulsos primitivos e costumes bárbaros, começaram a se reproduzir à força com outras espécies, criando abominações que ameaçam a pureza de nossas raças. Desgraçado! Chris rosnou. Ele está tentando iniciar uma guerra de espécies. Olhe, Saisha apontou para novos dados que passavam por seu pad. As modificações genéticas não eram apenas sobre compatibilidade. Elas foram projetadas para criar descendentes com características humanas aprimoradas, força, adaptabilidade, resiliência. Um exército de soldados híbridos humanos, Chris concluiu, leais a Krauttax, mas com capacidades de combate humanas. Seu speeder de repente balançou com disparos de armas. Múltiplos veículos de segurança desceram de cima, cercando. Segure firme, Chris avisou, jogando o veículo em uma série de manobras evasivas. As coisas estão prestes a ficar interessantes. Saisha pegou sua arma, revidando através das portas de defesa do speeder. Apenas mais uma manhã romântica com você, querido. Apesar do perigo, Chris não pôde deixar de sorrir. Sua noite juntos havia mudado tudo, aprofundando sua conexão além da mera atração física. Cada olhar, cada toque agora carregava o peso de uma emoção genuína. Eles teceram através do submundo da cidade, usando as habilidades de pilotagem experientes de Chris para se manterem à frente de seus perseguidores. Mas quando se aproximaram da Embaixada da Terra, encontraram o prédio cercado pelas forças de Krauttax. Precisamos de um novo plano, Saisha disse, verificando suas armas. A embaixada está em lockdown. Chris guiou seu speeder para um túnel de manutenção escondido. Tem um contato na resistência. Ex-comandante da Força Terrestre. Ele pode levar nossas evidências para as pessoas certas. Quando pousaram em uma instalação subterrânea segura, Saisha de repente se dobrou. Sua pele azul empalidecendo. As modificações genéticas. Ela ofegou. Estão acelerando. Algo está acontecendo. Chris a carregou para a ala médica da instalação. Seu coração disparado. Os resultados do scanner confirmaram suas suspeitas. A combinação de seu encontro íntimo e sua genética modificada havia desencadeado mudanças rápidas. Os experimentos, Saisha explicou, segurando sua mão, não eram apenas sobre criar soldados. Eles queriam provar que humanos poderiam se reproduzir com sucesso com espécies modificadas, criando uma nova raça híbrida. E agora, Chris perguntou suavemente, afastando o cabelo de seu rosto. Agora você vai ser pai. Ela sorriu fracamente. Muito mais cedo do que a natureza pretendia, graças à manipulação genética deles. Antes que Chris pudesse responder, os alarmes da instalação soaram. Os feeds de segurança mostraram Krauttax liderando pessoalmente uma equipe de ataque em direção à sua localização. Não vou deixá-los te levar, Chris prometeu, ajudando Saisha a se levantar. Nenhum de vocês. Então vamos mostrar a eles o que acontece quando você mexe com a genética humana. Saisha respondeu. Seus olhos ferozes apesar de sua condição. O contato da resistência, comandante Harmston, chegou com reforços. Garantimos uma rota para a nave-mãe da Força Terrestre em órbita, mas precisamos nos mover agora. Enquanto se preparavam para evacuar, a voz de Krauttax ecoou pelo sistema de comunicação da instalação.
Vocês acham que não rastrearíamos as assinaturas genéticas? O comissário sibilou. Sua prole híbrida será a prova de que preciso para justificar a contenção humana em toda a galáxia. Ele é insano. Saísha disse. Ele vai iniciar uma guerra interestelar. Se o expusermos primeiro. Chris ativou os sistemas de defesa da instalação. Comandante, leve esses dados para a Força Terrestre. Vamos segurá-lo aqui. Chris Saísha segurou seu braço. Posso lutar. Eu sei que pode. Ele a puxou para perto, beijando-a profundamente. Essa é uma das... Seu momento foi interrompido pelo som de cargas de demolição. As forças de Krau'tax estavam rompendo, pronta para mostrar a eles do que os humanos e seus aliados são realmente capazes. Chris perguntou, assumindo uma posição defensiva. Saísha se moveu ao lado dele, sua arma pronta. Afinal, eles queriam criar a combinação perfeita de características humanas e alienígenas. Ela sorriu perigosamente. Eles só não esperavam que fosse usada contra eles. A primeira onda das forças de Krau'tax irrompeu pelas portas, encontrando uma defesa coordenada de Chris, Saísha e os lutadores da resistência. A batalha não era apenas pelo futuro deles, mas pelo futuro das relações humano-alienígenas havia começado. Através do caos, Chris não pôde deixar de se maravilhar com como um simples pedido de jantar havia levado a este momento, lutando ao lado da mulher que amava, protegendo seu filho, ainda não nascido, e potencialmente mudando o curso da história galáctica. Você sabe, ele chamou para Saísha entre trocas de tiros quando isso acabar. Ainda te devo aquele encontro adequado, seu riso brilhante e feroz. Ressoou sobre a batalha. Apenas me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Sem restaurantes que sirvam seres sencientes. A batalha pela instalação subterrânea de Nova Singapura se intensificou enquanto naves de desembarque da Força Terrestre perfuravam a atmosfera, seus estrondos sônicos sacudindo as fundações. Chris e Saísha haviam transformado sua posição defensiva em uma fortaleza, seu conhecimento íntimo dos movimentos um do outro, os tornando uma equipe de combate devastadoramente eficaz. Sinais da Força Terrestre chegando, o comandante Harmiston anunciou, abaixando-se atrás de sua barricada. Mas há mais. Interceptamos comunicações entre Krau'tax e representantes do Conselho Galáctico. O Conselho. A mão de Saísha instintivamente se moveu para seu abdômen, onde seu filho crescia em um ritmo acelerado devido às modificações genéticas. Por que eles estariam envolvidos? A mente tática de Chris rapidamente juntou as peças. Isso não é apenas sobre criar soldados híbridos. O Conselho tem procurado uma maneira de controlar a expansão da humanidade desde que nos juntamos à comunidade galáctica. Uma explosão maciça abalou a instalação, enquanto as forças de Krau'tax rompiam outra seção. Através da fumaça, a forma reptiliana do comissário apareceu flanqueada por guardas de elite. Seu filho, a língua bifurcada de Krau'tax, se movia excitadamente. Será a chave para tudo. Prova de que os humanos estão ativamente corrompendo linhagens puras, justificativa para o Conselho implementar segregação genética em toda a galáxia. Linhagens puras? Chris riu sombriamente. Você tem experimentado em pessoas inocentes, transformando-as em armas. Para o bem maior, Krau'tax sibilou. Os humanos são perigosos demais para serem autorizados a se reproduzir livremente. Sua adaptabilidade genética, sua força primitiva, contida dentro de nossos híbridos controlados, poderia criar o exército perfeito. Saísha deu um passo à frente,
sua arma firme apesar de sua condição. Você não contou com uma coisa, comissário. O amor não é apenas uma emoção humana primitiva. É a força que os torna imparáveis. Alertas médicos de repente piscaram em seus displays táticos. A assinatura genética do bebê estava mostrando leituras sem precedentes. O comandante Harmstone respirou, verificando os dados. O DNA híbrido não está apenas combinando traços humanos e alienígenas. Está criando algo totalmente novo, algo que poderia revolucionar nosso entendimento da genética entre espécies. Saísha percebeu que era uma ponte natural entre espécies, não uma arma, mas a prova de que humanos e alienígenas podem coexistir e até prosperar juntos. Os sensores da instalação detectaram várias naves chegando. Naves da Força Terrestre engajando as defesas orbitais de Kraltax. As forças do comissário pressionaram seu ataque, desesperadas para capturar Saísha antes que os reforços chegassem. Chris puxou Saísha para perto, seus corpos se encaixando perfeitamente apesar do caos ao redor deles. Aconteça o que acontecer, enfrentamos juntos. Você e eu somos a prova de que toda essa teoria de linhagens puras é lixo. Que sentimento primitivo. Kraltax zombou, levantando sua... É por isso que os humanos devem ser contidos. Suas emoções os tornam fracos. Não, Chris rebateu, colocando-se protetoramente na frente de Saísha. Nossas emoções nos tornam humanos, e a humanidade não é apenas sobre DNA. É sobre defender o que é certo. Proteger aqueles que amamos e lutar contra canalhas que acham que podem brincar de Deus com a vida das pessoas. A batalha irrompeu novamente quando os fuzileiros da Força Terrestre invadiram a instalação, suas armas avançadas cortando as forças de Kraltax. Mas o comissário tinha uma última carta na manga. O conselho já votou, ele revelou, recuando em direção a uma rota de fuga. A segregação genética será implementada em toda a galáxia. Seu filho será levado para estudo, classificado como uma ameaça à pureza genética. De jeito nenhum, Chris rosnou. Mas a mão de Saísha em seu braço o deteve. Chris, ela disse, seus olhos arregalados com a realização. O bebê. Sua assinatura genética está interferindo nos sistemas de mira das armas deles. De alguma forma, está nos protegendo. A voz do comandante Harmstone crepitou no comunicador. A resistência transmitiu as evidências para todos os principais meios de comunicação da galáxia. Os experimentos de Kraltax, os votos secretos do conselho, tudo. As escamas do comissário empalideceram enquanto transmissões de emergência começavam a tocar em todos os canais. Seu plano, cuidadosamente construído, estava se desfazendo. Veja, comissário, Chris disse, avançando com Saísha ao seu lado. Essa é outra coisa sobre os humanos. Nós realmente não gostamos de ser ditos o que podemos e não podemos fazer, especialmente quando se trata de amor. Os fuzileiros da Força Terrestre cercaram Kraltax, suas armas apontadas para o oficial encurralado. Mas foi Saísha quem deu o golpe final. Seus experimentos tiveram mais sucesso do que você imaginava. Ela anunciou, exibindo suas leituras médicas. Nosso filho não é apenas um híbrido. É o próximo passo na evolução. Prova de que o amor transcende espécies, que barreiras artificiais não podem impedir corações de se conectar. A prisão do comissário foi transmitida ao vivo por toda a galáxia, junto com as evidências de seus experimentos. Mas a verdadeira história que capturou a imaginação pública foi o amor entre um homem humano e a mulher alienígena que ele se recusou a ver como jantar. Enquanto equipes médicas asseguravam a instalação, Chris puxou Saísha para um abraço apaixonado. Você sabe, a maioria dos casais tem 9 meses para se preparar para um bebê. Nós temos cerca de 9 dias. Com medo, ela provocou.
seus dedos traçando as linhas de seu rosto. Terrivelmente, ele admitiu, mas também incrivelmente feliz. Quem diria que pedir a coisa errada para o jantar poderia mudar tudo? Falando em jantar, Saíxa sorriu. Você ainda me deve aquele encontro adequado. Assim que terminarmos de mudar a história galáctica, Chris prometeu beijando-a profundamente. As telas da instalação mostravam protestos se espalhando contra a segregação genética, espécies por toda a galáxia inspiradas por sua história. O que começou como um simples resgate estava se tornando uma revolução. Prova de que a maior força da humanidade não estava em seus genes, mas em sua capacidade de amar. O comandante Harmston se aproximou com novas informações. O Conselho está em sessão de emergência. A força terrestre está exigindo o reconhecimento das relações entre espécies como um direito fundamental. E ele sorriu. Eles estão usando vocês dois como o principal exemplo. Ótimo, Chris gemeu. De especialista... Poderia ser pior, Saíxa riu. Você poderia ter realmente comido seu jantar naquela noite. 3 dias após a prisão de Kraltax, Chris andava pelos corredores impecáveis do avançado Centro Médico de Nova Singapura, suas botas desgastando um caminho no chão polido. A gravidez acelerada, resultado das modificações genéticas biosens, progrediu rapidamente, deixando a equipe médica tanto maravilhada quanto lutando para adaptar seus protocolos. Se continuar assim, hein? Comentou o comandante Harmston de sua posição de guarda. Você vai desgastar. Não consigo evitar, Chris respondeu, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Pais humanos geralmente têm meses para se preparar para isso. Eu tive dias. A área de espera do centro médico se tornou um centro de comando improvisado, com pessoal da Força Terrestre coordenando a segurança enquanto vários representantes diplomáticos aguardavam notícias. O nascimento de seu filho se tornou um símbolo de esperança para as relações entre espécies, embora Chris se importasse menos com a política do que com o bem-estar de sua nova família. Um suave sinal anunciou outra chegada. A embaixadora da Terra, flanqueada por sua equipe de segurança, se aproximou com um tablet de dados. A sessão de emergência do Conselho Galáctico acabou de concluir. Ela relatou. Eles votaram para revogar as leis de segregação genética antes que pudessem ser implementadas. Suas evidências dos experimentos de Kraltax, combinadas com a resposta pública à sua história, forçaram a mão deles. Chris mal registrou as palavras, sua atenção voltada para as portas da Baía Médica, enquanto elas se abriam. Adria. Irina, a chefe xenobióloga da instalação, emergiu com um sorriso cansado, mas triunfante. Parabéns, ela anunciou. Você tem um menino saudável. E bastante notável. O coração de Chris disparou enquanto ele seguia a doutora para dentro da Baía Médica. Saíxa estava deitada em uma biocama especializada. Sua pele azul brilhando com o brilho de uma mãe. Em seus braços, envolto em cobertor macio, estava seu filho. O bebê era perfeito, uma mistura harmoniosa de ambos os pais. Sua pele era de um tom mais claro de azul do que a de Saíxa, com padrões sutis que pareciam mudar a luz. Seus olhos, quando se abriram, eram do azul claro marcante de seu pai, mas com uma luminescência alienígena que os fazia parecer brilhar. Ele é lindo, Chris suspirou, tocando suavemente a pequena mão de seu filho. O bebê agarrou seu dedo com força surpreendente. Estamos chamando-o de Nexus. Saíxa! Disse suavemente. Significa ponte entre estrelas na minha língua nativa. Nexus, Chris repetiu, testando o nome,
Perfeito para alguém que está conectando mais do que apenas estrelas. Adra. Rina revisou as leituras médicas com entusiasmo mal contido. Sua estrutura genética é fascinante. Os genes de adaptabilidade humana se fundiram perfeitamente com o DNA aprimorado de Saíxa, criando algo totalmente novo. Ele é mais forte do que qualquer uma das espécies, com cura acelerada e possivelmente outras habilidades que ainda não identificamos. Mas ele está saudável? Chris perguntou, seus instintos protetores em plena força, notavelmente. Na verdade, sua estabilidade genética é maior do que a maioria dos bebês de espécies puras. É como se a combinação de seu DNA criasse algo maior do que a soma de suas partes. As telas da Bahia Médica exibiam feeds de notícias de toda a galáxia. Sua história havia capturado a imaginação pública. O humano que se recusou a comer seu jantar e, em vez disso, se apaixonou, levando a um filho que provou que o amor realmente poderia transcender barreiras de espécie. Os xenobiólogos do Conselho já estão solicitando permissão para estudar o perfil genético de Nexus, relatou o comandante Harmstone. Eles acreditam que isso poderia revolucionar nosso entendimento da compatibilidade entre espécies. Eles podem estudar os dados, Chris disse firmemente. À distância, ninguém vai transformar meu filho em um espécime de laboratório. Saíxa sorriu, estendendo a mão para a dele. Sempre meu guerreiro protetor. Seu momento foi interrompido por um alerta prioritário. A embaixadora da Terra entrou apressada com novas informações. Descobrimos mais da rede de Krauttax, ela relatou. Vários membros do Conselho estavam envolvidos no financiamento de seus experimentos. Eles estão sendo presos agora. Bom, Chris rosnou. Deixe que expliquem à galáxia porque achavam que brincar de Deus com a vida das pessoas era aceitável. Nexus se mexeu nos braços de sua mãe, fazendo sons suaves que pareciam combinar padrões vocais humanos e alienígenas. Seus pequenos movimentos causaram ondas de bioluminescência em sua pele. Outro traço inesperado. Mas bonito. Ele já é mais forte do que esperávamos. Saíxa observou vendo seu filho agarrar o dedo de Chris novamente. Assim como o pai, e tão bonito quanto a mãe. Chris respondeu, inclinando-se para beijá-la. Embora eu ainda não consiga acreditar que tudo isso começou porque pedi a coisa errada para o jantar. Coisa errada, Saíxa, riu suavemente. Eu diria que você pediu exatamente certo, Adra. Rina pigarreou. A imprensa está pedindo uma declaração. O primeiro filho humano alienígena, oficialmente reconhecido na história galáctica, é uma notícia bastante grande. Chris olhou para Saíxa, que assentiu. Deixe-os entrar. Deixe a galáxia ver o que o amor pode criar quando paramos de construir barreiras entre espécies. A Bahia Médica logo se encheu de repórteres cuidadosamente selecionados, suas câmeras capturando o momento para bilhões através das estrelas. Mas Chris mal os notou perdido na realidade perfeita de sua nova família. Você sabe, ele disse para Saíxa, ainda não tivemos aquele encontro adequado que prometi a você. Estivemos um pouco ocupados, ela provocou derrubando oficiais corruptos, mudando a lei galáctica, tendo um bebê, que tal jantar? Em um restaurante agradável e normal que não serve seres sencientes, Chris sugeriu. Parece perfeito. Os olhos de Saíxa brilharam com malícia. Embora, depois de tudo o que aconteceu da última vez que você me levou para jantar, não tenho certeza se normal. Está em nosso futuro. Nexus escolheu aquele momento para demonstrar outra nova habilidade, criando um pequeno campo bioelétrico que temporariamente interrompeu as câmeras ao redor deles. Definitivamente não é normal. Chris riu, orgulhosamente observando a demonstração de poder de seu filho. Mas eu não teria de outra maneira. A embaixadora da Terra se aproximou com outra atualização.
O conselho quer nomear vocês dois como conselheiros especiais. Eles acham que sua história poderia ajudar a superar outras divisões culturais. Chris olhou para Saisha. Viu a mesma mistura de determinação e esperança em seus olhos que ele sentia. O que você acha, linda? Pronta para ajudar a mudar a galáxia? Enquanto estivermos juntos, ela respondeu, embalando seu filho milagroso. Afinal, somos a prova viva de que as melhores coisas da vida muitas vezes vêm de pedidos inesperados. Um mês após o nascimento de Nexus, Chris finalmente cumpriu sua promessa de um encontro adequado. O restaurante que ele escolheu ficava no topo da torre mais alta de Nova Singapura, oferecendo uma vista panorâmica do horizonte cintilante da cidade. Ao contrário de sua primeira experiência de jantar juntos, este estabelecimento era conhecido por sua atmosfera inclusiva e menu estritamente não senciente. Verifiquei o menu minuciosamente, Chris disse enquanto eram acomodados em uma mesa privada com vista para as estrelas. Sem surpresas frescas esta noite. Saisha riu. O som ainda fazendo seu coração pular, assim como naquela primeira noite. Ela usava um deslumbrante vestido de noite que complementava sua pele azul, enquanto Chris trocou seu equipamento tático habitual por um terno bem ajustado. O comandante Harmston insistiu em verificar pessoalmente a equipe da cozinha. Ela respondeu, seus olhos brilhando com diversão. Acho que ele ainda está preocupado com tentativas de assassinato disfarçadas de pedidos de jantar. Não posso culpá-lo depois de tudo o que aconteceu. Chris estendeu a mão sobre a mesa para segurar a dela, maravilhando-se com o quão perfeitamente se encaixavam. Embora eu tenha que admitir, aquele primeiro pedido de jantar mudou minha vida da melhor maneira possível. O garçom dele se aproximou, um jovem humano que tentou sem sucesso esconder sua empolgação por servir o agora famoso casal. Bem-vindos ao Vista Celestial. Posso começar com algumas bebidas. Algo não alcoólico para mim, disse Saisha, ainda amamentando nosso pequeno híbrido revolucionário. E eu vou querer o mesmo que ela, acrescentou Chris. Alguém precisa ficar alerta caso o jantar tente escapar. O garçom riu nervosamente, claramente incerto se tinha permissão para achar a piada engraçada. Não precisa se preocupar, senhor. Todos os nossos pratos são preparados tradicionalmente e completamente inanimados. Depois que ele saiu, Saisha se inclinou para a frente conspiratoriamente. Você sabe, o último relatório do Conselho mostra uma diminuição significativa no tráfico subterrâneo de seres sencientes, desde que nossa história se tornou pública. Bom, respondeu Chris firmemente, embora eu ainda esteja me acostumando a ser uma celebridade galáctica. Ontem, um adolescente Dragonid pediu meu autógrafo. Disse que eu era seu herói por escolher o amor em vez do jantar. As bebidas chegaram acompanhadas de um aperitivo que eles não haviam pedido. Cortesia do chefe, explicou o garçom. Eu diria que ele foi inspirado por sua história para criar um prato de fusão combinando as culinárias da terra de Larion. O prato era lindo, uma mistura harmoniosa de cores e texturas que representavam ambas as culturas deles. Assim como o filho deles, era algo totalmente novo criado a partir da combinação de dois mundos diferentes. Falando em fusão, disse Saisha suavemente, Nixis mostrou outra nova habilidade hoje. Ele aparentemente pode manipular campos bioelétricos para criar pequenos escudos de força. Esse é o meu garoto, Chris sorriu orgulhosamente. Embora possamos precisar à prova de bebê a casa com algo mais forte do que materiais padrão. Os pratos principais chegaram, bife de verdade para Chris desta vez, e uma iguaria de Larion para sua esposa. O termo ainda parecia maravilhosamente estranho em sua mente. Eles oficializaram sua união, logo após o nascimento de Nixis, em uma cerimônia que combinou ambas as culturas e tradições deles. Lembra o que você me disse naquela primeira noite? Saisha perguntou.
seu pé roçando de forma brincalhona contra o dele debaixo da mesa. Sobre humanos não comerem seres sencientes. Melhor frase que já disse, respondeu Chris, sua voz rouca de emoção. Embora eu ache que o que realmente te conquistou foi meu resgate ousado. Na verdade, ela corrigiu, seus olhos cheios de amor e travessura. Foi ver você tentar manter a compostura enquanto educadamente recusava ser filetada à mesa. Eles riram juntos, o som atraindo olhares admirados dos comensais próximos. A história deles se tornou uma espécie de lenda. O humano que pediu o jantar e encontrou o amor em vez disso. A Academia da Força Terrestre está usando nosso caso como exemplo de treinamento agora, mencionou Chris, ensinando futuros oficiais a pensar fora da caixa em situações diplomáticas. Não coma seu futuro cônjuge, parte do currículo, junto com como derrubar oficiais corruptos e mudar a lei galáctica enquanto se prepara para a paternidade inesperada. A conversa brincalhona deles foi interrompida por um suave toque do comunicador de Sayesha. O monitor do bebê ligado ao cuidador do filho deles. A imagem mostrava Nixis dormindo pacificamente, sua pequena forma brilhando suavemente na escuridão. Ele é perfeito, Sayesha disse, seus olhos se enchendo de lágrimas. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se você tivesse sido como qualquer outro cliente naquela noite. Chris levantou a mão dela até seus lábios. Nunca tive gosto por comida exótica de qualquer maneira. Prefiro minhas refeições simples e minhas histórias de amor complicadas. Enquanto terminavam o jantar, as luzes da cidade abaixo pareciam dançar em celebração. Eles mudaram tanto na galáxia. Derrubaram leis injustas, expuseram a corrupção e provaram que o amor podia transcender qualquer barreira. Mas o mais importante, eles se encontraram. Prontos para a sobremesa? O garçom perguntou, retornando com um menu elaborado. Na verdade, Chris respondeu levantando-se e oferecendo sua mão a Sayesha. Pensei que poderíamos continuar esta celebração em casa. Nosso filho deve estar dormindo a noite toda agora. E acredito que temos alguns agradecimentos pendentes por salvar sua vida. A pele azul de Sayesha ficou mais escura enquanto ela pegava a mão dele. Bem, quando você coloca dessa forma. Embora eu espere que você não planeje fazer um hábito de resgatar donzelas em perigo de restaurantes, não é necessário. Ele a puxou para perto, beijando-a profundamente. Já fiz o pedido perfeito na primeira vez. Enquanto saíam do restaurante, a história deles continuava a se espalhar pelas estrelas. Um conto de como o amor podia transformar a galáxia, um jantar inesperado de cada vez. E em algum lugar no grande design cósmico, o destino sorria para como um simples engano em um pedido de restaurante levou a algo tão bonito e revolucionário. Chris e Sayesha voltaram para casa para seu filho adormecido, seu amor mais forte do que nunca. Prova de que às vezes as melhores coisas da vida vêm de pedir completamente errado e conseguir tudo absolutamente certo.